Olá, eu sou o professor Fabrício Benevenuto e nessa aula nós vamos ver os operadores, né, as operações que a gente pode fazer em cima das variáveis que a gente viu nas aulas anteriores na linguagem C. Basicamente, a gente tem três tipos de operadores. São os operadores unários, né, que atuam apenas ali na variável, os binários, que envolvem duas variáveis, né, ou mais, e os operadores bit a bit. Bom, os operadores unários, eles atuam em apenas um elemento, né? Então, esse aqui é um exemplo, né, do unário de negação, o menos x. Se você tiver uma variável y igual a menos x, né, se você fizer essa atribuição à variável y, né, e o valor na variável x for, vamos supor, o número 10, a variável y receberá menos 10, que é o valor de menos x. Ou seja, você está realizando a negação do número, né? Se o valor da variável x for menos 10, e você fizer a atribuição y é igual a menos x, a variável y vai receber menos 10, né, vira 10, certo? Então, essa é uma operação unária, né? Tem o positivo também, que tem utilidade menor, porque ele não muda o valor ali da variável de forma alguma, né? O, o NOT, né, é a negação lógica, né? O NOT aqui, ó, é a negação lógica. Ele é bem útil quando a gente lida com expressões, né? Inclusive vai ser o tópico da próxima aula sobre comandos condicionais e nós vamos utilizar bastante isso daqui. Então, imagine o resultado de uma expressão seja verdadeiro ou falso, né? Se o resultado for verdadeiro e a gente colocar o exclamação na frente, ele vai transformar aquilo em falso. Se o resultado for falso, ele vai transformar aquilo em verdadeiro. Nós vamos ver exatamente como a linguagem C representa falso e verdadeiro mais à frente, tá? Mas é basicamente isso que esse operador faz. Ele troca essa... ele faz a negação lógica, né? O, o operador i comercial é um operador que acessa o endereço de uma variável. Então, ali temos a variável x, né? O i comercial ele acessa o endereço daquela variável. Isso é um tópico bem mais avançado, nós vamos tratar isso quando falarmos de ponteiros, né? Mas o uso, você já usa ela para fazer a entrada de dados. O scanf, né? A função scanf, a gente precisa passar o i comercial na variável de entrada. Isso porque a função do scanf precisa alterar aquela variável, precisa salvar um valor nela, né? Então, a gente precisa passar o endereço para que a função tenha acesso à região de memória que está aqui sendo utilizada dentro do main, né, por exemplo. Então, por hora, nós vamos tratar isso quando falar de ponteiros, vai ficar muito mais claro. Por hora, temos apenas que lembrar de sempre colocar o i comercial toda vez que utilizarmos o scanf, né, na frente das variáveis, tá? E o asterisco é o ponteiro, é o que a gente chama, né, a operação unária para criar um ponteiro, né, para utilizar um ponteiro. Então, é um outro tópico também que vai ter uma aula, duas aulas por conta desse tópico, tá? E os operadores que nós vamos utilizar bastante de imediato, né, nas próximas aulas, são os operadores de incremento e decremento, que é o mais e o menos. Né? Basicamente é isso que eles fazem, eles incrementam ou decrementam o valor de uma variável. Nós vamos ver que há uma diferença em colocar mais na frente da variável e colocar ele atrás da variável. Tem uma diferença aqui. Bom, a diferença entre esse incremento antes e depois de atribuir é a seguinte. No caso aqui, estou fazendo uma atribuição do y é igual a x mais mais. Nesse caso, o y ele vai primeiro receber o valor de x e depois o valor de x será modificado, né? No segundo caso, onde o y recebe mais x, primeiro a gente modifica o valor de x e aí aquilo é atribuído ao y. Então, repara que no primeiro caso, o y recebe um inteiro a menos, né? Ou seja,
Se o valor de x for 10, o y vai receber 10. E aí o x vai ser modificado e passar a valer 11. Né? No segundo caso, primeiro modifique-se o x. Então o x passa a ser 11. E o y recebe 11. Né? Então essa é a diferença. Bom, aqui um exemplo. Né? Vamos passar pelo código todo para ficar mais fácil. Aqui eu estou criando duas variáveis do tipo inteiro, x e y, né? E aqui é atribuído um valor 10 ao x. Aqui eu faço um incremento de x, mas primeiro eu estou atribuindo ao y. Então, estou fazendo y igual a x mais mais. O que vai acontecer aqui? Primeiro, eu vou atribuir ao y. E depois eu vou incrementar o x. Ou seja, o y ainda vale 10. E o x vai ser incrementado. Vamos imprimir o valor de x e de y para ver o que sai de resultado. Você pode fazer esse teste depois em casa, programando, para você não deixar dúvidas. Mas, primeiro, né, se a gente manda imprimir o valor de x, repara que x recebe 11. Por quê? Porque ele foi incrementado. Nesse ponto aqui, x já vale 11. E y recebe o valor 10. Impresso o valor de y é 10. Por quê? Porque primeiro ele recebeu o valor de x para depois o x ser modificado. Então, y recebeu 10. Agora eu vou fazer a operação de primeiro incrementar o x e depois atribuir ao y. Então, o meu x, nesse ponto, ele vale 11, né? Continuando o código. O x já vale 11. Então, primeiro eu vou incrementar ele. Ele vai passar a valer 12. E aí eu vou atribuir 12 a y. Então, nesse ponto, y e x têm o valor 12. Eu vou mandar imprimir o x, vou mandar imprimir o y, e é o que eu pego de resultado aqui, 12 e 12. Bom, vamos falar então dos operadores binários. Esses são os operadores que envolvem dois elementos. Né? Então, a partir daqui você pode fazer para 3, para 4, quer dizer, você pode utilizar esses mesmos operadores para mais elementos. Né? Então, são as operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação, quociente, e aqui tem uma outra que é o resto da divisão, isso é bastante útil também. Né? Então, é bem a matemática simples aí, tá? Né? A multiplicação a gente faz com asterisco, a divisão com barra, né? E o porcento é a variável que a gente pega o resto da divisão. Então, é lógico que o porcento a gente só utiliza, né, com variáveis do tipo inteiro. Não dá para utilizar, não existe resto da divisão quando a gente está tratando com ponto flutuante, porque aí a divisão ela vai lidar com números após a vírgula, né? Bom, e chamamos de expressões, combinações de variáveis, constantes, operadores, né? Aqui alguns exemplos, anos dividido, igual a dias dividido por 365,25, né? Ou expressões que envolvem mais de um operador, né? C igual a A vezes B mais D dividido por E, e por aí vai. Você pode combinar as várias operações que a gente ensinou aqui dentro de uma expressão mais complexa. Bom, e quando a gente tem numa expressão diversas variáveis, essas variáveis têm tipos diferentes, pode ser muito importante você organizar como você quer esse resultado. Você quer que seja um resultado, por exemplo, com ponto flutuante, ou você quer que seja um resultado de inteiro? Você quer que as operações que estão acontecendo ali considere a casa depois da vírgula ou não? Né? Já que você tem variáveis que são inteiras e variáveis que são ponto flutuante, por exemplo. Então, é importante especificar tudo, né? Para que não fique ambíguo e o código acabe gerando um resultado que não é o que você estava planejando. Então, uma forma de transformar o tipo é usando o cast, que é esse formatinho aqui em que a gente, vamos supor, você tem uma variável, né, do tipo inteiro, né, x, a variável x. E aí você quer transformar ela em ponto flutuante. O resultado dela, né, ou de uma expressão, você coloca um float, né, entre parênteses na frente, ela vai ser automaticamente transformada para aquele tipo. Né? Você pode converter de um tipo para o outro. Aqui um resultado, vamos supor, você está fazendo x vezes 5,25, mas você quer truncar o resultado e pegar apenas a parte inteira dele. Né? Você quer ignorar o que está depois da vírgula no resultado final. Você coloca um cast para inteiro. Então o resultado vai ser apenas o inteiro. Ele vai truncar e vai ignorar tudo que está depois da vírgula ali e trabalhar apenas com a parte inteira. Né? Aqui um exemplo e que vai ser útil nos trabalhos práticos, nos laboratórios, em tudo que você for programar em C, e é muito comum de acontecer esses erros nos primeiros dias, né? Nos primeiros laboratórios, primeiros exercícios que a gente vai fazer.
Aqui nós criamos uma variável do tipo inteiro, num, outra do tipo float, f, num igual a 10, eu vou fazer f vai receber num dividido por 7. O que acontece? Na hora que você mandar imprimir o f, você vai obter esse resultado, 1. E a parte depois da vírgula toda 0. O que aconteceu? Estava dividindo um número que é inteiro, 10 dividido por 7, que é outro número inteiro. E a operação que foi realizada foi uma operação de inteiros. Não, né, simplesmente foi ignorado o resto dessa divisão. Né? Então, a divisão de 10 por 7 é 1. E os 3 que sobraram não vão para a variável final. Mesmo f sendo do tipo float. Ou seja, essa operação do lado de cá ela aconteceu apenas entre inteiros. Então, o resultado dela é uma operação, é um resultado, é um inteiro. E mesmo aqui sendo do tipo float. Está vendo como é fácil? Você tem que especificar tudo. Então, nesse caso, eu quero transformar o resultado dessa expressão num dividido por 7 em um float. Aí sim, a conta que vai ser feita, né, basta uma dessas variáveis serem transformadas em float e a operação já estava certa. Tá? Aqui vai acontecer a operação que vai dar um resultado que é um float, e aí você vai armazenar o número todo quebrado aqui. Outra forma de fazer seria você escrever, sem fazer o cast, né, seria você fazer num dividido por 7.0. Ao colocar 7.0, 7.0 é um float, é um número com casas em que você tem ele não é um inteiro apenas. Né? Ao colocar 7.0, ele está considerando a parte depois da vírgula também. Então, se eu fazer uma divisão de um inteiro por float, o resultado vai ser um float. E aí nem precisaria do cast. Né? Mas essa forma de fazer com cast é uma preocupação que você tem quando você tem várias variáveis, dentro de uma expressão de diferentes tipos, você tem que organizar como você vai querer esse resultado no final para garantir que não há uma divisão como essa e o seu resultado final fique errado. Bom, a linguagem C, ela permite algumas simplificações de algumas expressões. Em especial, aqui eu vou apresentar quando a gente tem esse tipo de operação aqui, em que a variável, que é um dos elementos da operação binária, ela é atribuída nela mesma. Então, x é igual a x mais y. Pode ser reescrito como x mais igual a y. Isso vale para todas as outras operações, né? X menos igual a y, x vezes igual a y, equivale a x é igual a x vezes y. Vale para divisão, vale para o resto, vale para os operadores bit a bit e até mesmo para o operador de shift, né, de deslocamento.